Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Vamos iniciar então a divulgação dos resultados das estatísticas do Balanço de Pagamentos do Brasil para abril. No mês de abril, as transações correntes do Balanço de Pagamentos do Brasil foram deficitárias em 1,7 bilhão de dólares. Esse é um déficit pequeno, mas ele se compara com um ligeiro superávit que aconteceu em abril de 2022. Em abril de 2022, as transações correntes tiveram um superávit de 100 milhões de dólares, 0,1 bilhão. Então, houve, nessa comparação interanual, uma passagem, de um superávit de 0,1 bilhão para um déficit de 1,7 bilhão. Ou seja, essa redução de resultado de 1,8 bilhão de dólares aconteceu fundamentalmente em função da conta de renda primária, que inclui o pagamento de juros e também os lucros e dividendos, além os juros e os lucros e dividendos, essa rubrica teve uma redução de resultado ou uma piora de resultado, como preferirem, de 1,6 bilhão, e também a conta de renda secundária, que consiste em transferências, ela teve uma diminuição de resultado de 361 milhões de dólares. Então, nesse caso, da passagem de abril de 22 para abril de 23, houve uma piora no resultado em transações correntes, fundamentalmente por causa da conta de renda primária, mas também com a contribuição da renda secundária. No caso da balança comercial, houve um aumento no superávit comercial, menor, de 118 milhões, que contribuiu para reduzir um pouco a piora do resultado, enquanto que a conta de serviços permaneceu estável nessa comparação entre abril de 22 e abril de 23. Quando a gente olha para os dados do primeiro quadrimestre do ano, de janeiro a abril, o déficit nas transações correntes atingiu 13,7 bilhões. E isso representou uma redução em relação ao déficit do primeiro quadrimestre de 2022, que foi de 16,5 bilhões. Então, se reduziu de 16,5 no primeiro quadrimestre de 2022 para 13,7 no primeiro quadrimestre de 2023, o que representa uma redução de 17%. Ou seja, não obstante tenha tido um aumento, nesse déficit no mês de abril, quando a gente olha o quadrimestre, tem uma redução. Esse resultado de déficit de 13,7 bilhões de dólares no primeiro quadrimestre do ano, se a gente for comparar o primeiro período, esse mesmo período de cada ano, ele é o melhor resultado para o período de janeiro até abril desde 2017. De janeiro a abril de 2017, houve um déficit corrente de 8,7 bilhões. Esse resultado, ou seja, esse resultado que é o menor desde abril para o primeiro quadrimestre, ele está bastante influenciado pelo superávit comercial. A gente tem tido resultados da balança comercial muito bons nesse começo de ano, e a balança comercial, no conceito de balanço de pagamentos, teve um superávit de 19,4 bilhões de dólares no primeiro quadrimestre do ano, o que é o maior resultado da série histórica do Banco Central para esse período, de ano, de toda a série. Esse resultado na balança comercial, é claro, foi estimulado pelo resultado das exportações brasileiras, e as exportações brasileiras também foram as maiores da série, agora em 2023, sempre quando a gente considera os períodos de janeiro até abril de cada ano. As exportações nesse período atingiram 105,1 bilhões. Então, num período maior, que não seja só o último mês, quando a gente olha o quadrimestre, é o superávit comercial recorde que está permitindo uma redução nas transações correntes, sobrepujando a variação das demais contas. Quando a gente olha os 12 meses encerrados em abril, o déficit corrente atingiu 54,2 bilhões de dólares, o que equivale a 2,8
né, por cento do PIB, né, um déficit ainda num patamar baixo e plenamente financiável, e ele teve um crescimento quando a gente compara com o déficit nos 12 meses até abril de 22. Até abril de 22, nós tínhamos um déficit de 44,6 bilhões de dólares, que era 2,6% do PIB. Então, uma alta moderada, em que passou de 2,6% do PIB nos 12 meses até abril de 22 para 2,8% do PIB nos 12 meses até abril de 2023. Continuando com os principais resultados do balanço de pagamentos do país no mês de abril, a conta de investimentos diretos no país, IDP, apresentou um valor baixo no mês, 3,3 bilhões de dólares. Né? Na divulgação do mês passado, a gente já tinha, enfim, imaginado que esse resultado ia ser mais baixo. A parcial que foi divulgada para os dados do mês de abril até o dia 19, que foi divulgado na coletiva de imprensa do mês anterior, essa parcial de abril até o dia 19 era de 2,9 bilhões, né? E o resultado do mês fechado ficou em 3,3. Para a gente ter uma ideia desse valor é baixo, ele se compara com o dado de abril de 2022, que teve ingresso de 11,1 bilhões de dólares. Né? Se a gente olhar os 11,1 bilhões de dólares de abril de 2022 e compararmos com os 3,3 bilhões agora de abril de 2023, tem uma redução interanual nesse fluxo de IDP de 7,8 bilhões. E olhando os componentes desse resultado, a principal conta responsável por essa redução foram as operações intercompanhia, que tiveram um ingresso líquido em abril do ano passado e agora tiveram uma amortização líquida, ou seja, pagamentos superaram os novos recebimentos em abril deste ano, e essa virada, né, de resultado foi de 5,7 bilhões. Então, as operações da companhia respondem por 5,7 bilhões da redução total de 7,8. O restante foram menores fluxos de participação no capital. Isso falando de abril. Quando a gente olha os resultados parciais e preliminares de maio até o dia 23, que estão divulgados no texto que acompanha essa nota para a imprensa, esses resultados atingem 5,8 bilhões de dólares. Então, para o mês de maio, nos dados parciais até o dia 23, e que também são preliminares, há indicação, né, há evidências de que esse resultado vai melhorar significativamente. Então, nos permite, aparentemente, dizer que esses dados de abril foram uma redução específica, né, nos fluxos e não uma reversão de tendência. Quando a gente olha os resultados do IDP nos últimos 12 meses, a gente vê, claro, uma redução, né, dos 12 meses até março para os 12 meses até abril, de 89,7 bilhões para 82 bilhões. É exatamente essa diferença de 7,8 que eu mencionei. Então, em abril de 2023, o resultado, os ingressos líquidos de investimento direto no país nos últimos 12 meses totalizaram 82 bilhões de dólares, o que equivale a 4,2% do PIB. E na comparação usual, quando a gente compara o déficit em transações correntes com a sua fonte de financiamento, a gente viu que o déficit em transações correntes é de 2,8% do PIB, enquanto que os ingressos líquidos de investimento direto no país somaram 4,2% no PIB, ou seja, os ingressos de capitais estrangeiros de longo prazo são bastante superiores ao déficit em transações correntes, mostrando um financiamento bastante confortável da situação externa do país. Quando a gente compara, a mesma comparação que fizemos com as transações correntes, os 12 meses até abril de 23 com os 12 meses até abril de 22, o investimento direto cresceu de forma significativa. Até abril de 2022, os ingressos líquidos de investimento direto somaram 54,3 bilhões e nos 12 meses até abril de 23, 82 bilhões. Estão passando de 54 para 82 bilhões, ou, se quisermos, como percentual do PIB,
de 3,1% do PIB para 4,2% do PIB. Um último comentário sobre a tabela 1 da nota para a imprensa do balanço de pagamentos diz respeito aos investimentos em carteira. Investimentos em carteira ou investimentos em portfólio são basicamente investimentos estrangeiros em ações e títulos de renda fixa, que estão nessa tabela 1 sobre a rubrica investimentos em carteira passivos, para mostrar que são passivos da economia brasileira, ou seja, investimentos de não residentes. Os investimentos em carteira totais passivos, que vocês estão vendo na tabela 1, tiveram ingressos líquidos no mês de 3,3 bilhões de dólares. E, em abril de 2022, ocorreram saídas líquidas de 3,8 bilhões. Nesse caso, houve um aspecto importante que aconteceu em abril de 23 e que não aconteceu em abril de 22, que foi a emissão de um título soberano brasileiro no mercado internacional, o chamado Global 33, no total de 2 bilhões 250 milhões de dólares. Isso ampliou os ingressos líquidos no período. E se a gente olha, então, que esses investimentos em carteira passaram de 3,8 bilhões de saídas em abril de 22 para 3,3 bilhões de entradas em abril de 2023, há uma melhora nessa condição de financiamento de 7,1 bilhões, que é praticamente da mesma magnitude da, digamos assim, piora nas condições de financiamento nessa comparação interanual do investimento direto. Um reduziu 7,8 bilhões e o outro aumentou 7,1 bilhões, mostrando uma diversificação de fontes de financiamento para a economia brasileira. E dentro desse conjunto dos investimentos diretos, dos investimentos em carteira passivos, nós sempre damos destaque aos investimentos em carteira no mercado doméstico, que são aqueles capitais estrangeiros que entraram no país para comprar ações ou integralizar cotas de fundo de investimento ou comprar títulos de renda fixa. Esses investimentos em carteira no mercado doméstico tiveram ingressos líquidos de 1,1 bilhão de dólares em abril. Os ingressos ocorreram nas ações, 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, enquanto que nos títulos de dívida teve uma pequena saída de 0,4 bilhão, 424 milhões para ser mais preciso. Nos últimos 12 meses, esses capitais que são, por definição, mais voláteis, que alternam ingressos e saídas, mesmo assim, nos últimos 12 meses, eles têm ingressos líquidos mais significativos, que somaram 10,3 bilhões de dólares. Com isso, a gente tem uma primeira visão dos resultados do balanço de pagamentos do país para abril, com um aumento do déficit em transações correntes, uma redução nos investimentos diretos e um aumento nos investimentos em carteira, sintetizando os resultados de abril. Se a gente olha períodos mais longos, sejam o quadrimestre ou os 12 meses, tem um aumento moderado nos 12 meses no déficit em transações correntes, e o aumento que ocorre em 12 meses no investimento direto no país é bastante superior e as condições de financiamento bastante confortáveis, e ainda contamos, nesses últimos 12 meses, com um financiamento também via o mercado de investimentos em carteira ou portfólio no país. Com isso, eu vou passar para a tabela 3, que tem o detalhamento da conta de serviços dentro das transações correntes. Já falamos das transações correntes, como todos sabem, compostas pela balança comercial, conta de serviços, renda primária e renda secundária. Nós já mencionamos a balança comercial, com um déficit, com um superávit mais significativo neste mês de abril, um superávit de 6,9 bilhões de dólares no mês de abril. E agora vamos na tabela 3 detalhar o resultado da conta de serviços. A conta de serviços do balanço de pagamentos do país, ela é tipicamente deficitária e teve um déficit de 3,2 bilhões de dólares agora em abril de 2023, um valor equivalente, igual ao déficit de abril de 22, ou seja, esse resultado permaneceu estável. Quando a gente olha por dentro as principais rubricas, houve dois grupos de contas de serviços. Uma delas apresentou
redução no seu déficit ou aumento do superávit, a gente pode dizer, assim, grosso modo, que teve uma melhora nesse resultado, que são as contas de transporte, de serviço de propriedade intelectual e outros serviços de negócio. Nós vamos focar daqui a pouco na conta de transporte, que foi a que teve a maior contribuição dessas. Por outro lado, um outro conjunto de contas teve um aumento no seu déficit ou redução no seu superávit, mostrando uma piora no seu resultado, que no grupo onde estão viagens internacionais, aluguel de equipamentos e serviços culturais, pessoais e recreativos. Né? Começando então pela conta de transportes, a conta de transportes teve um déficit de US$ 1 bilhão agora em abril de 2023, o que significou uma redução de 26% quando a gente compara com abril de 2022. Nesse caso, essa redução ocorreu na parte de fretes, né? A conta de transportes tem dentro dela gastos com fretes e com passagens, mas nesse caso o mais importante são os fretes, e essa redução na despesa líquida de fretes foi devido à queda dos preços internacionais, que a gente tem acompanhado mês a mês aqui nessa coletiva de imprensa, mas também houve uma redução nas quantidades importadas. Os dois fatores contribuíram para a redução de 26% no déficit na conta de transportes, que se situou em US$ 1 bilhão no mês. Nas outras contas, né, as contas que tiveram um aumento no seu déficit, a primeira delas é a conta de viagens internacionais. A gente teve, na conta de viagens internacionais, um déficit de US$ 784 milhões. Esse valor é maior, né, do que o déficit de abril de 22, que foi de 703 milhões, um aumento de 11%. Isso, enfim, reverteu a trajetória, reverteu o resultado do mês anterior. Se a gente lembrar a trajetória da conta de viagens internacionais, ela teve, claro, uma queda muito brusca com a pandemia, né? E desde o ano passado, com a superação da pandemia e a retomada da normalidade no turismo internacional, seja brasileiros no exterior, seja estrangeiros no país, essa conta tem tido um crescimento, né, no seu déficit, quando a gente compara com o mesmo mês do ano anterior. No mês passado, isso não aconteceu, março contra março teve uma ligeira redução, e agora, em abril, se retomou essa trajetória de aumento interanual no déficit, com esse crescimento de 11%. Só que este valor líquido, né, de 784 milhões de despesas com viagens internacionais ainda está bastante aquém, né, do esperado quando a gente compara com o período pré-pandemia. No período pré-pandemia, por exemplo, em abril de 2019, quando a gente compara abril de 2019 com abril de 2023, o dado de abril de 2023 é 17% menor ainda. Antes da pandemia, era muito comum ver déficits mensais superiores a US$ 1 bilhão. Neste mês de abril, houve o crescimento tanto nas receitas, que aumentaram 15% e chegaram a 450 milhões. Esse valor de receitas já está mais próximo do que eram os gastos pré-pandemia, está por volta de 4%, 5% abaixo. E em abril aconteceram também o crescimento nas despesas. As despesas cresceram 13%. Só lembrando, as despesas são aqueles gastos que os brasileiros fazem nas suas viagens ao exterior. E com esse crescimento de 13%, elas chegaram a US$ 1,2 bilhão, mas elas ainda estão mais de 15% abaixo do que seria de se esperar se a gente fosse repetir os patamares pré-pandemia, né? Então, a conta de viagens manteve agora em abril essa tendência de crescimento gradual no seu déficit, mas ainda permanece aquém dos valores da pré-pandemia. A conta de aluguel de equipamentos teve um crescimento no déficit de 21%, chegou a 746 milhões, também é uma conta importante na conta de serviços. E, por último, a conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, ela tem um déficit bem menor, teve um déficit de 168 milhões de dólares no mês, mas a gente tem comentado os resultados dessa conta porque ela teve uma mudança
de metodologia, tem uma quebra de série, né? Se vocês olham a tabela 3, a gente teve superávit pequeno, de 39 milhões em abril de 22 e passou por um déficit de 168 milhões em abril de 23. Nós temos comentado esses resultados em todas as notas, vale a pena relembrar vocês mais uma vez. Essa conta ela teve uma quebra metodológica por causa de um aprimoramento na compilação das estatísticas do balanço de pagamentos do país, né? Vocês lembram, em janeiro, com a regulamentação pelo Banco Central do mercado de câmbio após a Lei 14.286, que é a Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, houve, com essa regulamentação do Banco Central, a criação de um fato de natureza específico que chama jogos e apostas, e que permitiu que a gente identificasse, a gente separasse o montante relativo a jogos e apostas dos demais operações de pequeno valor que estavam até então incluídas naquelas operações de pequeno valor da balança comercial que vocês podem ver na tabela 2, né? Então, desse valor que nós retiramos, uma parte se refere a serviços, que é exatamente aquela parte que é referente a uma taxa de serviços paga àquelas empresas que organizam, né, os jogos e apostas. A outra parcela, a parcela mais significativa, são a própria aposta, né, feita pelos brasileiros aqui, residentes para essas empresas que estão no exterior, e uma parte da receita, que é o pagamento dos prêmios, né, para os vencedores da aposta. Então, nessa rubrica, né, de serviços pessoais e recreativos, ela tinha uma estabilidade muito próxima de zero, ela vai passar a ter uma nova tendência de valores deficitários. Então, como teve essa quebra de série, vale a pena chamar atenção para isso. Passando agora para a tabela 4, na tabela 4 nós temos a renda primária. A renda primária também é tipicamente deficitária, o déficit atingiu 5,4 bilhões de dólares agora em abril de 2023, com um crescimento de 42%, né? Esse crescimento ocorreu tanto nas despesas com juros quanto nas despesas com lucros e dividendos, e foram de magnitudes semelhantes, praticamente iguais, né? Então, se vocês olharem o memorando que tem nessa tabela a partir da linha 43, 42, 43, a conta de juros teve pagamentos líquidos de 1,5 bilhão de dólares em abril, e isso significou que a conta praticamente dobrou em relação aos 801 milhões que foram pagos em abril de 2022. Nesse caso, a gente tem que olhar o que aconteceu com as receitas e com as despesas, né? Nas duas teve crescimento, mas, claro, o crescimento nas despesas foi maior, por isso que a despesa líquida cresceu. No caso das receitas, o aumento das receitas significa o aumento dos juros recebidos dos ativos financeiros que o país tem no exterior. Basicamente, isso se deu devido à maior remuneração das reservas internacionais do país, né? 3/4 desse crescimento se deveu ao aumento da receita de juros recebido pelas aplicações das reservas internacionais do país, que são uma forma de ver os aumentos das taxas de juros no mercado internacional. Esse mesmo aumento nas taxas de juros do mercado internacional também impacta as despesas, né? Os pagamentos de juros que os brasileiros têm que fazer com a sua dívida, né, no exterior. Essa despesa bruta de juros aumentou 69% de abril de 22 para abril de 23, principalmente concentrada nas chamadas operações intercompanhia, né, as empresas residentes aqui no Brasil, que têm dívida com empresas do mesmo grupo financeiro no exterior. Com isso, né, houve o crescimento do pagamento de juros no mês de abril. Passando para os lucros e dividendos, a conta, digamos, de lucros e dividendos é maior do que a conta de juros, né? A conta de juros, com o crescimento que teve, chegou a 1,5 bilhão, enquanto os lucros e dividendos atingiram 3,8 bilhões em termos líquidos, né, de pagamentos ao exterior. Isso representou um aumento de 28%, e nesse caso a gente teve uma redução de receitas no mês, também um aspecto bastante específico,
mas que foram as principais responsáveis pelo aumento da conta, já que as despesas tiveram um crescimento moderado de 5% no mês, né? Houve uma concentração de receitas de lucros em abril do ano passado, não aconteceu em abril deste ano, e com isso, com menores receitas, né, as despesas líquidas de lucros e dividendos cresceram. Quando a gente olha, no entanto, os dados acumulados do ano, de janeiro a abril, a gente tem, claro, um crescimento no pagamento de juros, né, em função das maiores taxas de juros no mercado internacional, mas algo bem mais moderado nas contas de lucros, né, estão bem mais estáveis. O crescimento de lucros no acumulado do ano foi de 8% apenas, crescendo 5% as receitas, 7% as despesas, algo mais estável. Por fim, a conta de renda secundária, que está na tabela 5, ela passa de ser uma conta tipicamente superavitária, em função das receitas líquidas com transferências pessoais, que era o que caracterizava essa conta até o ano passado, e agora ela pode oscilar entre pequenos resultados negativos e pequenos superávites, em função daquele aprimoramento metodológico que eu mencionei, tendo em vista que as apostas feitas com sites no exterior representam mais despesas no que nessa tabela chama de outras transferências, enquanto que o ganho dos prêmios, né, quem venceu a aposta, são as receitas nessa mesma outras transferências. É claro que os pagamentos são maiores, né? Então as outras transferências passaram a ser deficitárias, enquanto as transferências pessoais permanecem superavitárias, e essa conta vai oscilar entre pequenos resultados positivos ou negativos, dependendo se a cada mês as transferências pessoais forem maiores ou menores do que as despesas líquidas com outras transferências. Nesse caso de abril, houve um pequeno déficit de 93 milhões de dólares. No acumulado do quadrimestre, há um superávit de 224 milhões de dólares. Com isso, nós encerramos a visão das transações correntes. Dois comentários apenas para finalizar essa apresentação inicial. Em primeiro lugar, na tabela 7, vocês podem ver os investimentos diretos no exterior, que são os investimentos das empresas residentes no Brasil, brasileiras que realizam nas suas subsidiárias no exterior. Esse investimento foi de 2,3 bilhões de dólares agora em abril, um valor abaixo do ocorrido em abril de 22, de 4 bilhões. Então, uma redução maior no mês de abril. Quando a gente olha o quadrimestre, valores aproximadamente estáveis. No primeiro quadrimestre do ano passado, 10,3 bilhões de dólares, agora 9,8 bilhões, uma redução de 5%. E o último comentário, eu vou pular a tabela 8, com os investimentos diretos no país, que eu já comentei no começo. Um último comentário sobre as taxas de rolagem. As taxas de rolagem estão baixas tanto no mês de abril quanto no acumulado do ano. A gente geralmente usa, as taxas de rolagem estão na tabela 15. A gente geralmente usa como referência o valor de 100%. Esse valor de 100% significa que os novos desembolsos, né, as novas contratações de operações de empréstimo ou emissões de títulos no mercado internacional, dívida externa como um todo, foram exatamente no montante necessário para pagar as amortizações de dívida antiga que vencem no mês. Então, 100% de taxa de rolagem significa que os ingressos foram equivalentes às saídas. Um valor acima de 100% mostra que teve um crescimento na dívida externa, houve maiores contratações do que amortizações, e um valor abaixo disso mostra que as empresas brasileiras estão arranjando outras fontes de dólares para pagar sua dívida externa naquele mês do que novas emissões. Foi exatamente isso que aconteceu agora no mês de abril. A taxa de rolagem como um todo, para títulos e para empréstimos, ficou em 42% e acumula 77% no acumulado de janeiro até abril, um valor abaixo de 100%, mostrando, por um lado, que isso contribui para reduzir a dívida externa, já que está tendo mais amortizações do que desembolso,
e que as empresas brasileiras estão buscando outras fontes de dólares para servir essa dívida. Uma possibilidade, por exemplo, são os dólares oriundos do superávit comercial. Bom, com isso eu encerro a apresentação que eu tinha planejado fazer no dia de hoje. Devolvo a palavra aí para a Adriana para organizar uma sessão de perguntas e respostas com as dúvidas ou questões que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar, Fernando, com a Larissa. Larissa, bom Uhum. dia. Bom dia. Oi, Larissa, estamos te ouvindo. Oi. Bom dia, Larissa Garcia, do Valor Econômico. Sobre o IDP, eu queria saber se esse número mais baixo, em abril, tem algum motivo específico. Teve alguma coisa, algum motivo conjuntural que levou a essa amortização dos empréstimos intercompanhia, né, em abril? Queria saber se teve alguma coisa que contribuiu, sabe? Obrigada. Bom, obrigado, Larissa, pela pergunta. Se a gente olhar os dados da tabela 8, que tem os investimentos diretos no país, nós podemos ver na linha 16 as operações intercompanhia e achar aqueles valores que eu mencionei. Em abril do ano passado, houve ingressos líquidos, né, de novos empréstimos intercompanhia de 4,6 bilhões de dólares. E agora, amortizações líquidas de 1,1 bilhão. Não há propriamente assim um fator específico ocorrido no mês de abril de 23 que tenha causado isso, né? E a gente pode abordar isso de duas maneiras. A primeira é que as amortizações pagas que estão na linha 21, elas cresceram, né? Passaram de 6 bilhões em abril de 22 para agora 7,1 bilhões de abril de 23, mas elas ocorrem de acordo com um cronograma prévio, né? Lembrando que as operações intercompanhia são dívidas entre empresas do mesmo grupo empresarial. Ou a matriz no exterior fez um empréstimo para subsidiária aqui no Brasil e essa subsidiária tem que pagar, ou então ao contrário, né? A própria subsidiária no exterior que capta recursos e empresta para a matriz e que no futuro a matriz igualmente tem que pagar. Como essas operações são entre empresas do mesmo grupo, né? Elas tem um grande incentivo para seguir o cronograma. Então, basicamente, né, o que está acontecendo, esse aumento nas amortizações, é seguir o cronograma. Então, não tem nada específico do mês de abril neste caso. Elas apenas seguiram um cronograma de vencimentos que estava, por alguma razão, mais carregado em abril de 23. A outra parte disso poderia estar nos desembolsos, né? Quanto essas empresas receberam, né, por estar fizeram de novos empréstimos, digamos assim, no mercado internacional. E o que aconteceu nesse caso foi uma concentração muito grande em abril de 2022. Se você olhar o valor da linha 17, né, teve 10,6 bilhões lá em abril de 22 e agora 6 bilhões em abril de 23. Então, eu diria que olhando a série, o dado de abril de 22 é que foi mais significativo do que o dado de abril de 23, e isso aconteceu, enfim, principalmente nas operações em que a matriz no exterior manda os recursos para a subsidiária no Brasil. Então, assim, não teve nada de específico que possa dizer assim, em abril de 23 agora teve tal coisa e isso reduziu os ingressos, mas, por um lado, o segmento do cronograma de pagamentos e, por outro lado, em abril de 22, que teve ingressos mais significativos. Os ingressos de abril de 23 foram, digamos assim, dentro do esperado. Adriano, com você. Fernando, acho que a Larissa ainda tem mais alguma Pois pergunta, não, à vontade. Larissa? Oi. Não, só mais uma dúvida sobre IDP ainda e sobre empréstimo
intercompanhia. Eu queria saber se esse aumento do ingresso em abril de 2022, a gente pode dizer que teve um prazo de 12 meses, e aí você está falando desse Ah, não. cronograma de vencimento, né? Tem a ver com esse prazo de 12 meses, e aí venceu agora, em abril de 2023, ou não tem nada a ver? Obrigada. É, não tem necessariamente nada a ver, não tem nenhuma. Não tem nada a ver. O que que acontece? Essas operações tipicamente são operações de longo prazo, né? Como elas têm o mesmo grupo familiar nos dois lugares, no credor e no devedor, elas tipicamente são operações de longo prazo. Elas não vencem em 12 meses, que era a característica do curto prazo, né? Assim, dito isso, é claro que pode acontecer numa operação de, enfim, 5 anos ou 10 anos, pode ser que ela tenha amortizações periódicas, né? Então, não aconteceu esse pagamento agora, não são aqueles 10 bilhões de desembolsos de abril de 22. Em alguns casos, a operação você prevê pagamentos semestrais, de amortizações semestrais, amortizações anuais. Então, isso de fato pode ter acontecido, está de acordo com o cronograma, mas não são operações, não são tipicamente operações de curto prazo, com vencimento em 12 meses, não. Adriano. Obrigada, Fernando. Thaís. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Ah, Tô te ouvindo. Thais Barcelos, da Agência Estado, bom dia. Fernando, você falou, né, a gente vem falando sobre isso em algumas divulgações, né, que o gasto com viagens, né, o saldo de viagens ainda não voltou ao patamar pré-pandemia. Eu queria, e hoje você falou assim um pouco que as receitas já voltaram, mas que as despesas, pelo menos em abril, as receitas estão mais em linha e as despesas ainda, assim, os gastos brasileiros no exterior ainda estão bem abaixo. Então, como a gente vem falando sobre isso já há bastante tempo e a gente já vê uma normalização bem grande na economia, né, no pós-pandemia, eu queria saber se a gente pode considerar que talvez isso não seja, que isso seja uma nova realidade, né? Ou se ainda talvez seja cedo. Obrigada. Bom, eu diria que sim, essa é uma possibilidade. É uma possibilidade que nós tenhamos, como se gosta de dizer, seja um novo normal, né? Nós, aqui no Banco Central, não temos um acompanhamento assim, muito detalhado desse mercado de turismo emissivo, né? O turismo internacional de brasileiros no exterior e do turismo receptivo, né, de brasileiros no país. O Ministério do Turismo, a Embratur, tem isso, né? Eu me lembro que quando nós divulgamos o resultado de fevereiro, em março, né, nós mencionamos dados da Embratur e do Ministério do Turismo para dizer que estava sendo registrado um crescimento grande de turistas estrangeiros no Brasil, né, no primeiro trimestre do ano, especialmente fevereiro, março, claro, por causa do carnaval, né, depois de vários anos com o carnaval ou que não foi realizado ou que foi limitado. Esse foi o primeiro ano de um carnaval mais normal, digamos assim, e teve um crescimento muito grande do turismo receptivo quando a gente compara com os períodos anteriores. Então, nós, de fato, temos consultado, às vezes, dados do Ministério do Turismo e da Embratur para nos mostrar alguma sinalização disso, né? Então, eles são os especialistas, eles poderiam dizer com mais... E, claro, os agentes de mercado, né, que atuam nesse setor. Eles poderiam nos dizer com mais precisão a resposta à pergunta que você nos fez. Agora, olhando o dado de viagens, a gente vê um crescimento gradual, né, nas despesas líquidas. Isso aconteceu esse mês de novo. Não há uma estabilização, né? Assim, ela não está estável, rodando ao redor da mesma faixa por muitos meses, né? Ainda tem uma tendência de crescimento, mas é possível que ela não volte ao patamar pré-pandemia, que é o ponto da sua pergunta, ou pelo menos num prazo curto, assim, né? Adriano. Obrigada, Fernando. Sem perguntas até o momento.
Vamos aguardar um pouco enquanto dou uma olhada aqui. Fernando, eu acho que a gente pode encerrar. Alguma consideração final? Perfeito, de acordo. Só agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, desejar uma boa sexta-feira e um bom fim de semana para todo mundo e nos vemos na semana que vem na divulgação das estatísticas de crédito do mês de abril. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Obrigada a todos e um bom dia.